Olá, você começa por aqui mais um bate-papo no Maringá Post e hoje a gente recebe com muito carinho o presidente da OAB Maringá, Éder Fabrilo, ele que é o presidente da subseção aqui de Maringá. Doutor Éder, seja muito bem-vindo, muito obrigado por aceitar nosso convite. Tudo bem? Obrigado, Ronaldo. É uma honra estar aqui. Vamos falar um pouquinho sobre esse mês de agosto, um mês que me parece extremamente importante para os advogados, é um mês simbólico. É um mês simbólico, né? Um mês que a gente comemora a data do 11 de agosto, que é o Dia do Advogado, né? Que serve para relembrar a importância da nossa profissão, do exercício da advocacia para a sociedade como um todo, né? Que muitas vezes está sendo esquecida aí hoje em dia. Então é um mês importantíssimo para a advocacia. E quando você cita que talvez a gente tenha um certo esquecimento, né, da própria data, da própria importância, a gente nota que há hoje muitos embates, inclusive nas redes sociais, envolvendo o meio jurídico, né? E me parece que todo mundo se sente um pouquinho dono do pensamento jurídico. Na verdade, é o que acontece, né? A profissão de advogado. Vamos falar assim, o estudo do direito, né? Porque o dia do 11 de agosto, na verdade, é o dia que foi homologada a primeira faculdade, né? A Faculdade de Direito do Largo São Francisco, em São Paulo, e Direito de Olinda, no Pernambuco, em 1827. Por isso que 11 de agosto é a data que a gente celebra o curso de Direito, vamos dizer assim. Então, o exercício da justiça como um todo, ele se dando tanto na esfera da advocacia quanto dentro do Poder Judiciário e tal, ele é muito importante e é uma profissão, uma tarefa que exige um conhecimento bastante profundo e específico, né? E hoje em dia a gente está na era do eu acho, né? Então, assim, não tem mais aquele eu estudei, eu sei. Então, esse negócio é assim porque nós temos uma doutrina secular, né, de décadas, que veio se aperfeiçoando, que veio trazendo a compreensão do nosso mundo, da nossa sociedade, como que as leis são aplicadas à sociedade dentro do estudo científico do direito, e é por isso que eu tenho essa opinião. Aí, minha opinião não vale nada para alguém que acha que é diferente, né? Hoje em dia está assim. Então, por conta disso, e também por conta de que nós temos uma explosão de cursos jurídicos no país, e aí temos uma avalanche de profissionais sendo despejada no mercado todo ano. Óbvio que eles têm que passar pelo filtro da prova da OAB, que, a nosso ver, é uma questão essencial e da qual nós não podemos abrir mão, sob pena de termos o caos na administração da justiça brasileira, né? Em virtude dessas duas situações, a profissão de direito ela vem sendo um pouco atacada mesmo, né? Atacada como algo completamente secundário, desimportante. Na verdade, a pessoa só vai entender a importância real dessa profissão quando ela precisa se socorrer à justiça, né? Quando ela se sente injustiçada e ela procura o Poder Judiciário através de um advogado, que ela vai entender o quão importante é essa profissão. Em Maringá, uma das ações nesse mês de agosto, também de celebração, foi o Conjure. E me parece que a relevância de um evento como esse também diz respeito à formação desses novos profissionais do direito para que pensem a relevância e a importância que elas possuem dentro do próprio contexto da sociedade que vivem, não? Sim. Conjure é hoje o maior evento para acadêmicos de direito do país. E ele é feito pela OAB em conjunto com as instituições de ensino superior de direito de Maringá e região. É por isso que ele é tão grande. Então, todas as faculdades de direito de Maringá e região se unem com a OAB e aí promovem esse congresso. Por isso que é possível que nós consigamos trazer grandes nomes, né? Então, nesse ano, por exemplo, teve o Pundé palestrando, né? Além de grandes advogados, como Luiz Fernando Pereira, que deu uma palestra sobre direito eleitoral sensacional. Nós tivemos o Marco de Sauni, que é um autor de direito consumidor. Tivemos o Dr. Maurício Domingos, que é de Maringá, constitucionalista excepcional. A doutora Marilena Winter abriu o evento. Então, assim, são grandes nomes e serve para quê? Para aproximar a OAB do acadêmico. Eu lembro quando eu estava na universidade, eu nem sabia o que era a OAB. Sabia que existia, mas não tinha ideia do que era a OAB, o que a OAB faz. Para mim era só um negócio que eu tinha que passar na prova, só me preocupava com isso, né? E só que a OAB é a instituição que eu falo sem medo de errar, que mais reverte para os seus pares benefícios em função de ser advogado, né? Vamos dizer assim. Então, o cara, para ser advogado, ele tem que estar na OAB, ele tem que estar lá com a carteirinha da OAB, tem que ser aprovado na prova e tem que sim pagar a anuidade. Só que nós devolvemos para a advocacia muitas coisas. E eu reconheço que falta um pouco para a OAB comunicar isso melhor.
Muita gente não sabe o que a OAB fornece para o advogado. Então, o Conjure é uma forma de mostrar para o acadêmico, antes dele se formar, o que é ser advogado e o que ele vai encontrar aqui fora. Não só sendo advogado, mas também, por exemplo, nós tivemos no Conjure palestra de um delegado da Polícia Federal, tivemos palestra de um professor que escreve especificamente para concurseiros, porque aqui fora ele vai ser juiz, vai ser delegado, vai ser advogado, né? Então, a ideia do Conjure é mostrar o 6º ano para o acadêmico de direito. Eu, obviamente, focando na OAB, mas também dando esses outros aspectos da profissão. E aproveitando nesse gancho que você fala sobre o quanto a OAB procura devolver para o próprio advogado, durante a sua campanha, inclusive, à presidência, você destacou a importância de uma maior aproximação com os advogados e advogadas. Aproveita já para falar um pouquinho, inclusive, para a própria comunidade, qual que é a importância da OAB mais próxima desses profissionais de direito? O que acontece é assim, como eu disse, a OAB peca um pouco na comunicação. Esse é um foco que eu estou tendo na minha gestão. Porque fazer as coisas a gente já está fazendo, né? Então, o que eu preciso fazer? Eu preciso falar para os advogados, olha, tem isso, você pode usar isso, tem esse benefício, etc. Então, por exemplo, você tem a Caixa de Assistência dos Advogados, que fornece muitos benefícios para os advogados. Inclusive, nós temos a Previdência privada da Caixa dos Advogados, não é da Caixa, desculpa, a Previdência da OAB privada. Eu tenho a Previdência da OAB privada porque é realmente muito vantajoso para o advogado, né? Tem convênio com plano de saúde, tem convênio com farmácia, tem convênio de barbearia a supermercado, sabe? E eu pago, de verdade, minha anuidade com o desconto que eu tenho nos convênios. Só para você ter uma ideia, o convênio da OAB sempre é mais vantajoso para comprar remédio na farmácia do que os outros que eu tenho, outros convênios que eu tenho, de plano de saúde, etc. Né? Só na diferença que eu tenho de convênios, na barbearia, no posto de gasolina, farmácia, só para falar o que a gente usa sempre, né? Eu já fiz a conta. Você tem de retorno mais do que você paga de unidade. Então, a próxima meta nossa é conseguir comunicar isso para o advogado. Não só a questão de convênios, né? Nós temos lá o Centro de Convivência, que tem lá a aula de beach tênis grátis para as advogadas, o advogado que quiser participar. A gente vai colocar o futevôlei. Tem o campeonato de futebol, que é a parte lúdica, né, que a gente fala. Tem o coral, tem o Corrida Legal. Corrida Legal é um personal trainer que treina os advogados que querem começar na corrida. Isso aí a gente sabe quanto custa isso por mês. Você fazer parte do grupo de corrida aqui em Maringá custa quanto? Na OAB é grátis para advogado, né? Então, assim, tem muita coisa. Vai ter. Lá nós já temos escritórios compartilhados dentro da OAB, que o profissional pode fazer uma audiência, pode atender um cliente. Nós estamos com um plano de ampliar isso em Maringá, né? Estrutura mesmo para advogado iniciante ou para aquele advogado que tem dificuldade ainda com a questão tecnológica, né? Nós estamos trabalhando nisso. A implantação do médico de família vai ter aqui em Maringá. A vacina, Ronaldo, a vacina da gripe, eu paguei R$ 25 para tomar vacina, ou 30, não lembro. Ela custa R$ 150, né? Então, assim, tem muita coisa que devolve para o advogado. O que falta um pouco para a gente é comunicar. Então, a gente está se aproximando dos advogados de duas formas. E agora eu vou responder a tua pergunta. Primeiro, através das comissões. Então, nós nunca tivemos tantos membros de comissões na história da subseção. Essa é a gestão que tem mais membros de comissão atuantes, tá? E eu procuro conservar a relevância de participar de comissão. Então, eu estou cobrando muitos presidentes de comissão, primeiro que a comissão seja produtiva. Eu não me importo que a comissão tenha 5 pessoas. Ela não precisa ter 50 pessoas e ela nem precisa produzir um evento para 100 pessoas. Ela pode produzir só reunião entre 5 pessoas. Eu só quero que essas 5 pessoas sejam os melhores advogados que estão estudando aquele assunto. Porque na hora que eu precisar dessa comissão para me ajudar no parecer, eles vão estar lá. Na hora que a sociedade precisar dessa comissão para estudar um assunto que diz relevância social, eles vão estar lá, né? Então, as comissões têm esse papel de trazer o maior conhecimento para o advogado que está ali, disseminar esse conhecimento para outros advogados que queiram e também corroborar com a sociedade no momento que ela possa precisar. Esse é o papel das comissões. Então, nós temos 500 advogados, é quase 10% dos advogados que estão, é mais que 10% dos advogados que estão atuando, trabalhando na OAB, né? Em 50 comissões. Então, isso para mim é muito significativo. Nós temos comissão de tudo, e isso é muito legal. Eu tenho um conforto de saber que se eu precisar de um parecer sobre uma questão de direito animal, eu tenho uma comissão de direito animal. Entende? Então, assim, essa aproximação com o advogado, a gente entende que ela se dá principalmente através das comissões, que vão disseminar esse conhecimento e vão trabalhar essa comunicação, mas também inovando na comunicação junto a redes sociais, conversando com o Ronaldo num programa como o seu, porque muitos advogados vão assistir, né? E tem muita gente que não sabe o que está acontecendo na OAB. Muita gente, inclusive, reclama ou faz acusações sem estar sabendo. Eu até não fico chateado quando eu recebo uma acusação, uma reclamação de alguma coisa que já existe, porque eu fico pensando assim, talvez a culpa seja minha, porque eu não falei para essa pessoa que esse negócio existe. Talvez se ela soubesse, ela não estaria reclamando, entende?
Então, assim, essa nova visão de como conversar com os advogados, como levar a OAB mais perto dos advogados, é o principal motor da nossa gestão. E aí você aponta justamente a questão das comissões, né? São cerca de 50 comissões temáticas. Você falou sobre a importância de ter aí parecer, de ter estudos, desses advogados estarem comprometidos com a própria OAB, com a própria sociedade. E aqui entra um ponto que eu acho que é bastante interessante. No que diz respeito à sociedade, em que medida, já que nosso objetivo também é esclarecer isso, não só para os advogados, mas para a própria sociedade sobre o trabalho feito pelos profissionais de direito e o trabalho desenvolvido pela própria OAB, qual que é a relevância dessas comissões, o que elas podem devolver para a sociedade? Então, tá, vou dar 2 exemplos para você que eu considero importantes. Lembra quando deu aquela tempestade em Maringá em 2016, se não me engano, janeiro, que nós ficamos 10 dias sem água na cidade inteira, né? Naquela época começou um jogo de empurra-empurra, assim, tipo, não foi culpa de ninguém, é culpa de São Pedro, ninguém tem responsabilidade. Eu participei da comissão que concluiu pela responsabilização de um dos agentes públicos que responsável pelo fornecimento de água. E nossa comissão foi a fundo na documentação que existia na época disponível na prefeitura, internet, etc. E nós constatamos que aquele cenário, muito longe de ser imprevisível, ele estava previsto e ele demandava algumas obras que nunca foram realizadas para aquilo não acontecer. Tipo, por exemplo, asfaltar o acesso até o local, porque grande parte do demora não tinha asfalto até o local onde estavam esqueci o nome, bombas de captação. Sim. Que queimaram, e aí o caminhão não conseguia chegar lá porque era lama, para tirar o negócio para substituir. Então nós esperamos 3 dias secar para poder chegar o caminhão lá. E essa obra de asfaltar o acesso já era prevista justamente por conta de considerar naquele documento de riscos previstos a possibilidade de inundação. Então, assim, não era imprevisto. E isso daí foi um trabalho de uma comissão da OAB, formada pelo então presidente Marcelo Costa. E eu fiz parte dessa comissão. E mais recentemente agora, nós temos uma comissão que está trabalhando numa questão ambiental aqui de Maringá. O PROCON já se dispôs a nos... Então, assim, a atuação da OAB junto ao poder público é muito importante, essa parceria existir, né? Não é só embate, né? Porque, na verdade, o fim, tanto do poder público quanto da OAB, quanto dessas instituições todas, no fim é o bem-estar social. Nós não estamos aqui para falar quem está certo e quem está errado, estamos aqui para promover esse bem-estar. Então, essa ação que a Comissão de Direito Ambiental, por exemplo, está fazendo, já tem um parecer positivo do PROCON no sentido assim, vamos estar juntos, né? Vamos atuar juntos nessa situação. Então, eu não vou adiantar agora qual é, porque a gente ainda está em fase de estudos, então eu não quero ser injusto. E com o próprio PROCON, através da Comissão do Direito do Consumidor, Comissão de Direito do Consumidor e PROCON fizeram uma cartilha de orientação para o consumidor sobre superendividamento, etc., que foi distribuída na cidade inteira, foi feita pela OAB, o PROCON imprimiu e distribuiu na cidade inteira. Então, é uma ação da OAB com o PROCON, através da sua Comissão de Direito do Consumidor, que chegou no consumidor lá do Jardim Alvorada, por exemplo. Não tem nada a ver com a OAB, que muitas vezes não tem nem curso superior, mas tem uma cartilha lá facilmente entendível, você está explicando para ele, olha, não faça isso, tome cuidado com isso, é uma educação básica financeira para a pessoa não se endividar desnecessariamente. A gente sabe que hoje em dia muita gente está se endividando porque não tem outra saída, né? Mas existem pessoas que não sabem mesmo controlar. Além de, tem muitas outras situações que eu posso citar, por exemplo, eu estive reunido com o secretário de Bem-Estar Animal para falar sobre esse assunto e fazer ações em parceria. Eu estive com o vereador Flávio Montovani esse dia atrás também, que nós também vamos fazer uma ação conjunta envolvendo comissões. Toda ação que a OAB faz, eu faço questão de envolver uma comissão. Sempre. Então, a pessoa me procura, olha, doutor, eu queria fazer tal coisa junto com a OAB. Eu falei, ok, esse negócio é de qual área tal? Você vai procurar o presidente da comissão tal para fazer com ele. Né? Então, eu procuro dar essa relevância para as comissões, que eu acho que é importante. Sem falar nas comissões, né, Ronaldo, que dizem respeito à advocacia em si, como, por exemplo, prerrogativas, que ela chega na sociedade de uma forma diferente. O que acontece? Prerrogativas, ela está lá para defender as prerrogativas do advogado. Quer dizer o quê? Que ela vai defender que o advogado não seja vilipendiado na sua atuação por um autoritarismo de uma autoridade. Pode ser juiz, pode ser um delegado, pode ser um promotor. Quando a OAB cuida disso, ela também está cuidando do cliente, que no final das contas é a pessoa, o jurisdicionado, que procurou um advogado por causa do direito dele que está sendo afrontado. Se o direito dele está sendo afrontado e o advogado não consegue atuar com independência porque a autoridade não permite, quem está sendo prejudicado no final das contas não é o advogado, é o cliente, é a sociedade.
né? Então, sobre todos os aspectos, a OAB, através das comissões, chega até o jurisdicionado, a sociedade. Bacana. Acho que a gente precisa conversar mais aqui no Maringá Post, trazendo esclarecimentos sobre essas ações, porque, de fato, né, muita coisa, às vezes, a gente desconhece, como sociedade desconhecemos, né, sobre as ações dos advogados, sobre as ações dos profissionais do direito. Mas, já para concluir a nossa conversa, Éder, esse mês de agosto, como a gente disse, é um mês simbólico, é um mês bastante significativo, e a gente tem agora, nessa sexta-feira, o baile do Rubi. É um momento de celebração? Nem só de lutas e batalhas vive a advocacia, né? Vamos comemorar, encontrar os amigos e tal. E esse baile a gente teve um especial cuidado de promover ele junto à sociedade. Então, assim, não é só advogado, né? Nós convidamos, convidamos alguns sindicatos da cidade, Sinduscom, algumas entidades para estar presente lá, porque a ideia é que a gente se confraternize com os amigos também, né? Não, nem sempre são advogados, né? Então, o baile do Rubi é uma hora para a gente descontrair, de verdade, né? Esse ano nós convidamos o Sidney Magal para fazer o show. E por que o Sidney Magal, né? O Sidney Magal, para quem tem mais de 40 anos, obviamente vai lembrar dele, nos anos 80, ali nas novelas, né? Rainha da Sucata, tal, todo mundo lembra, eu lembro, né? E ele, entre os mais novos, ele está meio cult, né? Ele está nos podcasts aí, ele virou meio que... Ele está dando entrevista para conteúdos nerd e tal. Então, ele é um cara meio... Ele transita bastante bem entre os mais jovens e os mais velhos, né? E vai ser divertido, não tenho dúvida nenhuma, porque o show dele é divertido. Mas depois do show dele ainda tem outra banda, que vai tocar todos os estilos aí que a garotada gosta, e também os mais velhos gostam, né, de dançar. Eu não tô nem numa faixa nem outra, não posso falar nem que eu sou velho, nem que eu sou novo, então eu fico no meio ali, né? Mas eu tenho certeza que vai ser muito bacana, vai ser lá no Vivaro. Nós já vendemos praticamente quase todos os convites, tá acabando, que é natural, né? O baile é amanhã. E tem grandes parceiros com a gente, que eu quero agradecer, que estão anunciados nas nossas mídias. Eu tenho certeza que vai ser um momento bastante especial. E aí a gente tem planos para o próximo já, tá? Que eu não vou revelar, mas a ideia é fazer uma escalada aí, impossível de ser alcançada no próximo, e tem que ser um desafio maior para o próximo, e assim vai, entendeu? Uma boa celebração para vocês. Muito Obrigado. obrigado por papear com a gente aqui no Maringá Post e sucesso na sua gestão, na sua presidência, na subseção aqui da OAB Maringá. Obrigado, Ronaldo. Foi um grande prazer. E, assim, sempre que quiser bater papo, é só chamar. Alegria mesmo falar contigo. Obrigado. A você que nos acompanhou, assistiu esse vídeo, nosso muito obrigado. Sucesso sempre. Maringá Post sempre à disposição.